paz do Senhor, amados, com muita alegria que eu tenho esse privilégio de poder estar falando, compartilhando a palavra do Senhor com a Jerusalém e com todos aqueles que porventura assistirem ou ouvirem, né, esse vídeo. Eu sou Beatriz, para quem porventura não me conhece ainda aí na Jerusalém, e cunhada do apóstolo Carlos, irmã da pastora Maria José, e é sempre uma alegria compartilhar esta palavra, a palavra de Deus com os irmãos. E nesta noite eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Marcos. Aliás, ela está nos Evangelhos, ela está em Marcos, também está em Mateus, em Lucas. E aqui em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, e vou ler também o capítulo 5, alguns versículos para nossa meditação nesta noite. Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim, em Marcos, capítulo 4, a partir do 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa porção da palavra do Senhor é maravilhosa e tem muitos ensinamentos, mas eu ainda vou um pouquinho mais além aqui no capítulo 5. Eu gostaria que vocês se lembrassem do primeiro versículo que lemos, onde Jesus disse para os discípulos, vamos para o outro lado. E aqui no 5, ele diz assim, a palavra diz, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos.
a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Versículo 21 diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Amados, vamos ler para que o Senhor possa falar conosco através dessa porção da palavra dele que nós acabamos de ler. Senhor, nós te damos graças porque a tua palavra é viva e eficaz e ela fala conosco. Que o Senhor possa, nesta noite, falar com cada um que estiver ouvindo, assistindo, para que nós tenhamos o entendimento da tua vontade para as nossas vidas, transmitida através dessa porção da tua palavra que acabamos de ler. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, esta porção da palavra de Deus, se eu posso dar um título aqui para essa mensagem, seria Incomparável Amor de Deus. Por quê? Quando Jesus chamou os discípulos aqui no capítulo 4, no finalzinho, a partir desse 35, chamou os discípulos para ir para o outro lado dali do mar, certamente os discípulos tinham uma expectativa de encontrar alguma coisa boa lá. Vamos viajar, por exemplo. Vamos viajar para o outro lado. Com certeza eles tinham uma expectativa de encontrar alguma coisa boa lá do outro lado. Estavam indo com Jesus. Mas o propósito de Jesus de ir lá para o outro lado era chegar até aquele homem endemoniado que vivia ali nos sepulcros, no cemitério. Foi para onde o Senhor Jesus levou os discípulos, na verdade, lá para o cemitério do outro lado. Então, a proposta de Jesus, ou o propósito de Jesus aqui, era a libertação daquele homem que estava endemoniado, diz a palavra do Senhor. O propósito de Jesus era alcançar aquele homem e libertá-lo. Foi para isso que Jesus chamou os discípulos para ir para o outro lado. Isso não está claro assim na palavra, mas se nós lermos até o final, nós vemos isso, que Jesus chamou os discípulos para ir para o outro lado. E quando no final da história, aqui depois do que aconteceu com esse endemoniado, Jesus, foi por isso que eu li o versículo 21, Jesus voltou ao barco para ir para outra margem, para voltar. Ele só foi ali por causa daquele endemoniado. A graça, a sua graça, a graça de Jesus, o seu amor incondicional, o seu amor incomparável, é que foi atrás daquele homem para dar-lhe vida, porque ele estava morto no meio daqueles sepulcros. Ele estava morto, estava completamente endemoniado. Para o povo
povo ali, Jesus, diz a palavra, né, que nós acabamos de ler, que, por exemplo, aqui, quando Jesus, quando esse homem, né, endemoniado viu Jesus, ele se aproximou e se prostrou, diz a palavra, o verso 6 do capítulo 5. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Aqui nós podemos ver que os demônios respeitam, que os demônios se curvam diante de Jesus Cristo. O reconheceram e se prostraram e pediram para Jesus: não me atormentes, porque Jesus tinha dito: saia deste homem espírito imundo. E quando Jesus perguntou o nome dele, né, no verso 9, ele respondeu: meu nome é Legião, porque era um mundo de demônios que havia tomado posse daquele homem. E esses demônios imploraram a Jesus, né, para que não mandasse eles embora daquela região. E por acaso ou de propósito estava passando ali uma manada de porcos e eles insistiram ou imploraram a Jesus para que eles pudessem entrar nos porcos, né? E Jesus permitiu. Eles saíram daquele homem e entraram nos porcos. E diz a palavra que aquela manada tinha cerca de 2.000 porcos, que se atirou precipício abaixo, em direção ao mar, e todos se afogaram. E os que cuidavam dos porcos, diz a palavra, que foram contar isso lá na cidade, e quando voltaram, né, se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que era aquele homem endemoniado, que vivia nu, que vivia se cortando, que vivia no meio daquele sepulcro, que gritava, que se cortava em todo o tempo, e ninguém tinha condições nem de prendê-lo, porque prendiam suas mãos e pés e ele se soltava, porque ninguém podia com ele. Mas Jesus, misericordioso, amoroso, incomparável, o amor de Jesus, saiu de uma margem do rio e foi até outra lá onde estava esse endemoniado, para libertá-lo, para livrá-lo daquela escravidão, daqueles demônios, né? E as pessoas, então, depois que Jesus fez isso, as pessoas viram esse endemoniado, ex-endemoniado, né, vestido, diz a palavra, em sua sã consciência, e não acreditavam, né, no que havia acontecido. E diz a palavra que, no versículo 15, quando se aproximaram de Jesus, né, o povo viu aquele homem que fora possesso, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que estavam ali presentes, que havia contado o que Jesus havia feito, pediram a Jesus que saísse do território deles. Por quê? Por que saísse do território deles? Porque Jesus havia curado aquele homem e feito uma coisa grandiosa. Os demônios todos que estavam naquele homem entraram nos porcos e esses porcos se atiraram ao mar. Então, de repente, eles viram a fonte de renda deles indo por água abaixo, né, que eram os porcos, e não queriam isso para eles, eles queriam os porcos. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante, né, porque às vezes uma pessoa está tão endemoniada, tão desprezível, tão largada. O povo sabia que esse homem vivia lá, tanto que tentaram algumas vezes, né, prendê-lo, acorrentá-lo, livrar ele de alguma forma daquilo, e não conseguiram. Então resolveram deixar o homem lá no cemitério e sofrendo, né, e se cortando, nu, vivendo naquele sepulcro.
naqueles sepulcros, né, do cemitério, resolveram deixar para lá. Por que eu vou me envolver com esse daí que é cheio de demônios? Deixa ele para lá. Ninguém se importava, ninguém dava mais nenhum valor para aquela vida, né? Mas, aliás, não valia nada para eles, porque eles preferiam os porcos. Os porcos davam lucro, né? Os porcos, eles criavam, vendiam, se alimentavam, os porcos davam lucro. Então, pediram para Jesus sair, para não fazer mais coisa desse tipo. E aquele homem, para a multidão, valia menos do que um porco. Isso nos faz pensar, né, em como nós temos procedido. Os demônios reconheceram Jesus, se curvaram diante dele, né, e imploraram para que Jesus não tirasse eles dali. Os homens não queriam mais é que Jesus saísse dali, porque a fonte de renda deles tinha ido para o mar abaixo, né? Mas, amados, para Deus uma vida vale mais que o mundo inteiro. E nós temos que ter também esse amor incondicional, incomparável, que Jesus teve para o nosso semelhante, para o ser humano, né? Nesse verso 15, o homem, diz a palavra, está sentado, está vestido, está no seu perfeito juízo. O encontro com o Senhor restaura completamente a vida do homem que está perdido. E Jesus, ele quer alcançar o homem plenamente, corpo, alma e espírito. Esse homem foi alcançado desta forma, foi totalmente transformado. Corpo, ele está vestido, está sentado, corpo, alma, em plena lucidez ele está, né? Em perfeito juízo, diz a palavra de Deus. E é pela graça de Jesus, né, que ele foi transformado assim. A partir dessa graça, aquele homem tomou uma decisão, que nós vemos aqui na palavra também. No versículo 18 aqui, quando Jesus estava entrando no barco para voltar, ele só foi ali para fazer, libertar esse homem, né? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou a Jesus que deixasse ele ir com ele. Mas Jesus não permitiu, diz a palavra. Jesus disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Amados, e a palavra completa, né, dizendo que então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, na cidade toda, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. A partir dessa graça, né, da graça de Jesus sobre esse homem, sobre aquele homem, ele toma essa decisão de seguir a Jesus, e ele fala para Jesus: deixa eu ir, né? O homem que estivera suplicava que deixasse ele ir com Jesus, né? E Jesus disse que não. Aquele homem tinha sido alcançado pela graça, pelo favor imerecido de Jesus, e ele queria continuar, né? Continuar com Jesus. Amados, quantos de nós, né, que recebemos essa graça, esse favor imerecido do Senhor, e nós queremos sim ficar com Jesus, mas nós queremos ficar no bem bom, de repente dentro da igreja, sentadinho no banco, ali ouvindo, só engordando, né? Ouvindo a palavra, ouvindo louvores, e dali a gente volta para nossa casa e continua assim, a gente ouvindo, estando com Jesus, na presença dele, desfrutando dele, tudo bem. Mas Jesus transforma, né, aquele homem num discípulo dele. E ele também é assim conosco. Jesus disse para ele voltar para a casa dele e dizer o que ele tinha feito por ele, dizer isso para a família dele. Então, para que ele levasse a boa notícia do que tinha acontecido para os seus familiares. E é isso que o Senhor quer que nós também façamos. Nós que recebemos a graça, a misericórdia dele sobre a nossa vida. Não quer que a gente fique só ali no bem bom, né? É bom estar na igreja, é bom estar
compartilhando com os irmãos, desfrutando, mas não é isso que o Senhor Jesus disse. Mesmo aqui no livro nesse livro não, esse Evangelho de Marcos, no último capítulo, Jesus diz, vão pelo mundo inteiro, não é? E preguem, anunciem a palavra. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, é assim que está escrito aqui na palavra. E em meu nome vocês expulsem demônios, imponham as mãos sobre os enfermos e curem os enfermos, né? E assim por diante, vão e façam discípulos. Foi o que Jesus disse para esse endemoniado fazer. Vai e pregue na sua casa, pregue na sua família, mostre para eles o que eu fiz para você, por você, né? O que Jesus tinha feito é o que Jesus queria anunciar. O que ele fez por nossas vidas é o que ele quer anunciar. Jesus, aqui nessa história, ele saiu da margem de um rio e foi do mar, né, de um lado, e foi para o outro lado com os seus discípulos para ali realizar essa salvação plena, completa, de cura, de libertação, de restauração de vida. E Jesus, para nós, ele desceu do céu, ele estava sentado no trono, ele desceu do céu e veio a esta terra para nos dar vida e vida em abundância, para perdoar os nossos pecados, para nos libertar da escravidão, para nos curar, para restaurar nossas vidas, e nós precisamos ser os discípulos dele. Ele já deu essa ordem para nós, vão pelo mundo todo, né? Mas nós podemos ir para nossa família, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos e anunciar o que Jesus fez por nós, para que essas pessoas também creiam e também tenham as suas vidas restauradas, libertas, curadas pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus que está conosco. Nesta ocasião, Jesus estava com eles. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus conosco e nós podemos ser discípulos de Jesus por onde nós formos. Onde nós estivermos, podemos contar o que Jesus fez por nós. Que seja assim, amados, que possamos anunciar a boa notícia da salvação, da restauração, do milagre, né? Para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para quem precisa ouvir, independente, né, dos nossos familiares crerem ou não. Neste final de semana ou nesse feriado, eu, a pastora Maria José, pastor Carlos, meu esposo, fomos até o outro lado né? Nós estamos aqui no sul, nós somos no norte de Minas, e lá nós pudemos falar com os nossos familiares queridos. Deixamos ali 2 exemplares da palavra de Deus, um na casa de um dos meus irmãos, né, que está vivo, outro exemplar na casa do meu irmão que já faleceu. Deixei ali com a minha cunhada e a minha sobrinha mais novinha deles, a caçula do meu irmão já falecido. Deixamos esses 2 exemplares da palavra de Deus e pedimos ao Senhor que a palavra dele, que é viva e eficaz, possa falar lá com a Sara, essa nossa sobrinha, e com o netinho mais novo do meu irmão, chama Yuri, lá em Montes Claros. Que o Senhor possa usar, né, as nossas vidas desta forma. Nós fomos ali por amor aos nossos familiares e deixamos ali, além de termos orado com eles, deixamos uma porção da palavra de Deus, 2 exemplares da Bíblia Sagrada ali, e pedimos ao Senhor que essa palavra que ficou ali possa transbordar nos corações deles e que eles sejam os próximos anunciadores da palavra de Deus lá onde eles estão. Amém, amados? Que seja assim conosco. Que Deus nos abençoe e que você e eu possamos ser aqueles que anunciam as boas novas onde nós formos e onde nós estivermos, para libertar vidas, transmitir a essas pessoas o amor que nós recebemos de Jesus, que desceu do céu para vir até aqui na terra, nos dar salvação e vida eterna. Vamos orar? Pai amado, que essa porção da Tua palavra possa inundar os nossos corações e que nós tenhamos o desejo de transmitir
a boa notícia, transmitir aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Recebam a bênção, que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, esse amor incomparável e a presença santa do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, com todos nós hoje e até o retorno dele, quando iremos morar eternamente na presença dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amo vocês.